Boa prática. Juizado Especial Criminal de São Miguel dos Campos consegue reduzir o acervo de processos em quase 90%. Crise financeira. Número de recuperações judiciais em Alagoas sobe mais de 1000% nos últimos 4 anos. E a gente mostra ainda alternativas para quem busca livros jurídicos. As bibliotecas físicas e online são boas fontes de pesquisa e ambientes tranquilos de estudo. É agora no Em Dia com a Justiça. Olá! A gente começa esta edição mostrando uma boa prática que reduziu em quase 90% o acervo de processos criminais em São Miguel dos Campos. Agora a intimação do acusado para audiência preliminar acontece logo após a ocorrência. 5 novas boas práticas foram apresentadas por juízes e servidores e aprovadas pela Comissão Avaliadora do Banco de Boas Práticas do Tribunal de Justiça de Alagoas. Dentre essas ideias inovadoras, uma que foi implantada pelo juiz Elestron Silva da Costa, titular do Juizado Especial Civil e Criminal de São Miguel dos Campos. Segundo ele, a medida consiste em delegar à própria autoridade policial a realização das intimações para que os infratores compareçam às audiências preliminares. Nós desafogamos o cartório, porque não é necessário que o cartório faça a intimação das partes para comparecer em audiência. Além disso, nós damos uma celeridade muito maior, porque evitamos divergências de endereço e problemas com relação ao fato de ter que se encontrar o acusado depois, posteriormente à lavratura do TCO. A medida proposta pelo juiz entrou em vigor em janeiro de 2015 e desde então vem diminuindo gradativamente o número de processos criminais aqui em São Miguel dos Campos. O juiz lembra que inicialmente eram 580 processos criminais e que agora o acervo possui apenas 70, estando 10 em trâmite. Anteriormente à adoção dessa sistemática, o TCO era lavrado, era encaminhado ao juizado e aqui no juizado nós buscávamos o endereço dessa pessoa. Às vezes o endereço constava do TCO, outras vezes não. Então essa demora poderia se estender por meses, anos, ou o processo ficava travado e a gente não conseguia prosseguir. Aqui no juizado acontecem cerca de 8 audiências todas as quintas-feiras. O promotor de justiça, Herman Brito, elogiou o trabalho realizado pelo juiz, garantindo a celeridade necessária que um juizado exige. As coisas estão funcionando celeremente, não temos acúmulo mais de processo. E não é à toa que o Juizado Especial Civil e Criminal de São Miguel dos Campos, hoje em dia, é um juizado por excelência. O número de recuperações judiciais em Alagoas cresceu mais de 1000% nos últimos 4 anos. A prática é uma ferramenta para que a empresa em crise reorganize as contas. Todos sabem que não é de hoje que o país vem passando por momentos difíceis na economia. Nas ruas, é possível ver empresas fechando suas portas e o número do desemprego aumentando a cada dia. Na luta pela sobrevivência e para evitar a falência, algumas empresas acabam tendo que recorrer a uma ferramenta muito importante: a recuperação judicial. Nos últimos 4 anos, o número de recuperações judiciais aqui em Alagoas cresceu mais de 1000%. Segundo dados do Tribunal de Justiça de Alagoas, em 2012, ano em que o país ainda não estava em crise, existiam apenas 3 processos. Em 2015, esse número deu um salto e chegou a 46. Alagoas reflete os números nacionais. 2015 é o primeiro balanço, mas você resiste com a gordura, com o capital que ainda vinha da primeira década positiva. 16, a tendência é diminuir a capacidade de resistência. E 17, pela fragilidade do ano 2015. 16, nós temos um número maior. A expectativa é de que o Poder Judiciário tenha muito mais trabalho no próximo ano, nas suas negociações nesse âmbito econômico, que o ano de 2015 e seguramente que o ano de 2016. Segundo este advogado, a recuperação judicial é um meio para que a empresa em crise reorganize os seus negócios. Para ter acesso ao benefício desta lei, a empresa deve atender alguns requisitos, como não estar falida, ter atividade regular há 2 anos, não ter sido beneficiada pela recuperação judicial nos últimos 5 anos
e não ter sócio, administrador ou controlador condenado pela prática de crime falimentar. A partir daí, lembra o advogado, pode ser aprovado um plano de recuperação. O empresário ele tem um prazo de 60 dias para apresentar um plano, que deve dispor de forma pormenorizada sobre os meios que ele vai utilizar para enfrentar, para debelar essa crise, laudo que ateste a viabilidade do empresário, um laudo econômico, financeiro, e laudo de avaliação dos ativos do empresário. Esse plano apresentado será submetido à avaliação dos credores. Se aprova o plano, é concedida a recuperação judicial. Se aquele plano é rejeitado, o Poder Judiciário decreta a falência. Para os empresários, fica a dica do economista para tentar driblar a crise, evitando ter que se utilizar da recuperação judicial. O primeiro ponto, sem dúvida, é ter um bom aparato de contábil. Né? Para quê? Para saber realmente a capacidade da empresa, tanto de manter-se aberta, como também da sua negociação. Segundo ponto, é o seguinte, tentar, que é muito difícil num ambiente como esse, uma inovação dos seus produtos, inovação dos seus serviços, para que aponte nas negociações judiciais possibilidade dessa empresa de sobreviver, que é muito difícil, né, no cenário, para quem já está apresentando dificuldades. E terceiro, e mais importante, é trabalhar para que o cenário setorial, empresas que estão nesse setor, ou próximo setor, ou que dependem do setor de serviços, do setor do comércio, então ele tem que esperar uma recuperação da economia, não há salvação. Um sistema vem ajudando quem precisa fazer consultas à jurisprudência de juizados especiais, cíveis criminais e até de turmas recursais. O repórter André Risco traz mais informações. Realizar consultas de jurisprudência ficou bem mais fácil agora no Judiciário Alagoano. Agora é possível consultar as decisões dos juizados especiais cíveis e criminais e turmas recursais. Quem explica mais sobre o assunto é o coordenador da Comissão de Virtualização e Digitalização do Tribunal de Justiça de Alagoas, o desembargador Fernando Tourinho. Desembargador, um grande avanço, né? Foi necessário aí uma migração de sistemas para poder chegar a isso. Exatamente. É mais uma ferramenta que nós estamos oferecendo à sociedade. Esta ferramenta deve-se à migração que acontecera do Projude para o SAGE em todos os juizados especiais aqui da capital. Graças a Deus, essa migração foi um sucesso e hoje nós estamos disponibilizando também a jurisprudência dos juizados especiais, cíveis e criminais, como já disponibilizamos as outras. É uma ferramenta que a gente tem aprimorado, como várias outras ferramentas, para justamente oferecer uma melhor consulta, uma melhor forma de trabalho de todos os operadores que trabalham dentro do nosso sistema. Desembargador, a procura é grande pelos processos de jurisprudência? Com certeza, porque na verdade é o seguinte, os advogados, eles procuram sempre saber qual é a jurisprudência do seu tribunal. Eu digo que isso vale também até para os próprios gabinetes dos desembargadores. Nós, desembargadores, nós sempre procuramos nos atualizar, como a jurisprudência do nosso Estado, bem como dos tribunais de superposição especificamente, STJ e Supremo Tribunal Federal, bem como de vários outros estados da federação. Eu acho que é uma ferramenta que tem sido muito buscada pelos operadores do direito. Por quê? Porque eles, procurando esta jurisprudência, eles vão se atualizar e vão sentir o que o Tribunal de Justiça de Alagoas está pensando sobre as determinadas matérias que eles estão fazendo a pesquisa. Desembargador, e quem pode ter acesso a todos esses documentos? Veja bem, esses documentos, na verdade, vão servir mais para os advogados, vão servir para os juízes, vão servir para os promotores, para os defensores, para os procuradores, para os assessores poderem elaborar suas peças e encaminharem para o judiciário. Mas é um sistema, é uma ferramenta que está aberta ao público de uma maneira geral. Mas vai ser muito mais útil para aquelas pessoas que fazem essas peças para encaminharem para o judiciário. Você vê agora um serviço gratuito que tem ajudado muita gente que precisa se informar. São as bibliotecas jurídicas. Seja físico ou digital, o livro não deixa de ser uma fonte importante na pesquisa. Rodrigo é assessor jurídico no Tribunal de Justiça de Alagoas. Na rotina diária dele, um companheiro é indispensável na hora de garantir o sucesso no trabalho. Estamos falando dos livros, sejam eles em sua forma física ou digital. Rodrigo lembra que muitos dos conteúdos ainda são encontrados apenas nos livros físicos.
mas que a biblioteca digital também sempre oferece uma grande praticidade. A consulta a uma bibliografia, ela é essencial. E a gente vai para a biblioteca digital porque a gente consegue ter acesso a um conteúdo mais especializado. Então, assim, é uma complementação que torna o trabalho muito mais fácil. Poder pesquisar o conteúdo de onde quer que você esteja é uma das vantagens da Biblioteca Digital, um serviço oferecido pela Biblioteca do Tribunal de Justiça, localizada na Escola Superior da Magistratura, fruto de contratos assinados com algumas editoras de livros jurídicos. A bibliotecária responsável explica como ela funciona. Tanto os servidores quanto o magistrado têm acesso a esses conteúdos e nós também atendemos o público externo na biblioteca, disponibilizamos computadores para acesso a esses documentos digitais. O local recebe cerca de 200 visitas por mês. Arielle é uma das frequentadoras assíduas. Ela sempre faz questão de aproveitar o acervo de 4.000 livros para realizar seu trabalho de técnica judiciária. Costumo pesquisar muito processo penal, processo civil e todo o suporte que eu não encontro assim no físico da biblioteca, a gente dispõe do virtual. Aqui na biblioteca da ESMAL é possível ainda encontrar alguns títulos muito raros, como esse aqui, por exemplo, de 1872. São verdadeiras raridades, né, Miriam? É verdade. Durante o processo de avaliação do acervo, nós identificamos algumas obras antigas com valor histórico, né? A gente tem uma série de critérios para identificar essas obras. E um desses critérios é justamente terem sido publicados em data anterior a 1900. Então, nós temos um acervo hoje de cerca de 500, 600 livros que contém essas características de raridade. Realizar pesquisas nos livros não é uma prática comum apenas entre assessores ou técnicos. Entre promotores e juízes, isso também é frequente, como lembra o promotor de justiça Sidraque Nascimento, responsável pela biblioteca do Ministério Público. O local recebe 300 visitas por mês, incluindo profissionais, estudantes e estagiários do Ministério Público. A biblioteca, na minha visão, ela, além de ser uma fonte de conhecimento, ela também tem um aspecto social. Nós estamos abertos aqui para o público externo e, notadamente, para o público interno, porque a gente tem a impressão que consultar o livro é mais gostoso do que consultar o Google. Aqui na biblioteca existem cerca de 3.000 títulos, divididos em algumas áreas, como o direito público, o direito privado, mas, segundo o promotor, a área que é mais pesquisada é essa daqui, reservada aos códigos. Nossa ferramenta de trabalho, né? O juiz, o promotor, que não está acostumado a andar com ele debaixo do braço, fica difícil, a menos que tenha uma memória privilegiadíssima, né? Para quem quiser conhecer as duas bibliotecas jurídicas, seguem os horários. Na do Ministério Público Estadual, o horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 7 da manhã à 1 da tarde. Já a biblioteca da ESMAL fica aberta de segunda a quinta, de 1 da tarde às 6 da noite, e nas sextas-feiras, de 7h30 a 1h30 da tarde. E o Em Dia com a Justiça desta semana fica por aqui. Veja essas e outras reportagens em nosso portal, no canal TV Tribunal do YouTube ou através do Facebook e Instagram. A gente se vê no próximo programa. Até lá!